Olá a todos, muito bom dia! Sejam muito bem-vindos ao seu programa Manhãs da TV, um programa que eu acompanho sempre de segunda a sexta-feira, onde nós trazemos sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. Exatamente, isso porque você é um convidado muito especial e nós gostamos de ter estes projetos maravilhosos para si. Se quiser saber mais acerca do Manhãs na TV, nós estamos no Facebook, no Instagram, estamos a colocar as nossas entrevistas por completo no YouTube e assim você tem acesso a toda a informação do Manhãs na TV. Tivemos já convidados e momentos históricos aqui no Manhãs e então convidamos você a nos conhecer um bocadinho mais. Exatamente, e hoje, dia 1 de dezembro, nós celebramos o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. É celebrado neste dia, destaca-se a importância da conscientização, prevenção e apoio às pessoas afetadas pelo HIV em todo o mundo. A data é marcada por campanhas e iniciativas para combater a propagação do vírus e eliminar o estigma associado à doença. Portanto, hoje acredito que o tema é do seu grado e que você vai gostar de estar uma hora connosco para falarmos acerca deste tema. Exato, nós vamos estar com a Liga contra a SIDA, é uma associação a mais antiga de Portugal e temos aqui connosco duas convidadas, a doutora Renata Vicente, que é nutricionista, e também a doutora psicóloga e sexóloga clínica, Sofia Melo, está aqui connosco no nosso programa. Então, vocês não vão querer perder este programa, vai ser à maneira, nós voltamos já já. E então já estamos aqui com a Liga Portuguesa contra a SIDA e as suas representantes que vieram cá hoje. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa. Bom dia, obrigada por estarem aqui. É um prazer ter-vos cá. Quando falamos acerca deste dia, não é verdade? Existem muitos estigmas quando se fala acerca de pessoas que infelizmente são positivas no HIV ou no AIDS, como se costuma também falar. Infelizmente existe. Esta infecção já existe há 40 anos, fez este ano 40 anos, e aquilo que temos notado, ou aquilo que existiu, foi de facto uma mudança no paradigma da terapêutica, mas não no estigma. Portanto, a estigmatização e a discriminação têm sido uma constante nestes 40 anos, seja o estigma real, seja o estigma percebido ou internalizado, ou seja, o estigma que a pessoa crê que vai sentir, acha que os próprios familiares ou os próprios, a nível profissional, que vai ser estigmatizado se souberem que vive com esta infecção. Portanto, a realidade, o vírus social é o grande problema atual desta infecção. E o que é exatamente a SIDA? A SIDA é diferente do VIH, portanto, é importante continuarmos a falar sobre esta infecção. Falou-se muito no início, houve várias campanhas da própria Direção-Geral de Saúde que de um momento para o outro deixaram de existir. E a Liga Portuguesa contra a SIDA, neste momento, tem uma campanha que é Na SIDA Existe Vida, que fala exatamente da importância de que, para além do VIH, para além da SIDA, já vou explicar a diferença entre as duas, existe vida hoje em dia e estas pessoas têm qualidade de vida similar às pessoas da população geral, estas pessoas têm uma esperança de vida similar às da população geral. O que existe é um estilo de vida que é diferente, mas não uma forma de vida, ou seja, não tem um impacto na vida diferente àquilo da população de geral. Ou seja, o estilo de vida, de facto, é diferente por causa da adesão terapêutica. O VIH é a infecção. Nós infectamos com a infecção, com o VIH. Okay. A SIDA é a doença. Portanto, a maior parte das pessoas que vive com o VIH não chega ao estado da doença. Não é como há 40 anos atrás, que viver com VIH era, de facto, uma sentença de morte. As pessoas, não havia terapêutica, portanto, não havia antirretrovirais, e quem estava doente acabava por morrer. Quando os antirretrovirais surgiram, era um cocktail de comprimidos, portanto, a pessoa, quando não morria da doença, morria da própria terapêutica, porque atacava qualquer organismo, eram muitos comprimidos, efetivamente. E houve uma evolução tremenda na terapêutica. Hoje em dia, estas pessoas tomam entre 1 a 2 comprimidos diários.
E é raro aquele que entra em estado de SIDA. Entra, de facto, quem não tem qualquer adesão terapêutica, daí a importância da adesão terapêutica. Portanto, esta é a diferença entre VIH e SIDA, e muitas pessoas confundem as duas, acham que são a mesma coisa, e não. Nós não nos infectamos, isto é importante as pessoas reterem isto lá para casa. Nenhum de nós se infecta com SIDA, nós infectamos-nos com VIH. Qualquer um de nós pode infectar com VIH. Como é que essa transmissão pode ser feita? A transmissão a maior parte é por comportamento sexual. Portanto, relações sexuais desprotegidas, seja ela qualquer tipo de atividade sexual, anal, vaginal, oral, masturbação mútua também. Portanto, convém que uma pessoa que masturba alguém utilize a outra mão para se masturbar, ou lave essa mão que está a masturbar o parceiro ou a parceira antes de se tocar a si própria, porque não sabe se os fluidos estão com vírus, com carga viral detetável. Isto também já poderei explicar o que é isto. E depois existem outros modos de transmissão, que é o contacto com sangue, que pode ser o contacto com sangue direto, portanto, termos uma ferida aberta que tem contacto com sangue que está infectado, portanto, é preciso que haja uma entrada para a nossa corrente sanguínea. Não basta eu ter sangue neste momento infectado na minha mão, eu não tenho nenhum corte, portanto, eu mesmo que tenha aqui sangue infectado, eu não ficarei infectada, ok? Pronto. Também através da partilha de seringas, que esteja infectada, ou através também de partilha de objetos cortantes. E a outra transmissão é a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê, que pode ocorrer durante a gravidez, durante o parto ou durante o aleitamento. Isto ocorre principalmente nos países subdesenvolvidos. Portanto, em Portugal, nos últimos anos, não tem havido, ou pelo menos não se conhece de forma oficial, das mães que são medicamente assistidas, das grávidas medicamente assistidas, não tem havido qualquer transmissão deste tipo de transmissão vertical. Portanto, o mais comum é a transmissão sexual. Ok, certíssimo. Quando falamos acerca da Liga Portuguesa, da Liga contra a SIDA, como é que vocês conheceram esta associação? Hoje vocês estão aqui a representar, né, e vocês fazem trabalho nesta Liga. Como é que surgiu esta oportunidade para vocês? Podemos começar pela doutora Renata. Eu estou a trabalhar lá desde 2020 e, portanto, logo que vi que havia uma vaga como nutricionista, portanto, eu quis logo entrar e, felizmente, tenho estado nesta liga, portanto, nesta instituição de solidariedade desde então. Portanto, foi assim, e já conhecia, porque realmente é a mais antiga nesta área e já, quando se fala em Liga Portuguesa contra a SIDA, já quase todas as pessoas sabem e, portanto, foi com grande prazer que iniciei também a minha carreira nesta instituição. Foi assim. Eu faço parte da equipa desde 2018, mas já conhecia a Liga Portuguesa contra a SIDA, portanto, não só de nome, mas também porque trabalhei com toxicodependentes, portanto, trabalhei com uma comunidade terapêutica, em que, apesar do VIH não ser a infecção mais comum dentro da toxicodependência, de facto, por vezes aparecia, tínhamos alguns utentes que tinham e viviam com esta infecção e existia muitas vezes encaminhamento para este parceiro. Tínhamos este parceiro, a Liga Portuguesa contra a SIDA, e, portanto, já existia esta parceria entre a entidade com quem eu trabalhava na altura e a Liga Portuguesa contra a SIDA. Ok. Em relação àquilo que estávamos a falar há pouco, em relação a falámos da transmissão, mas também o facto da pessoa viver numa família, não é? Em que os outros membros, por exemplo, não têm essa doença, não é? É necessário ter alguns cuidados, é necessário, por exemplo, os seus objetos pessoais de higiene não serem partilhados, todas essas coisas são necessárias. O que é realmente necessário para que haja uma vida feliz, digamos assim, dentro daquela família? Até por uma questão de higiene, não devemos partilhar os nossos próprios objetos de higiene. Por exemplo, a escova de dentes, não é? Há casais que partilham a escova de dentes, mas por uma questão de higiene não o deveríamos fazer. A escova de dentes não deve ser partilhada, porque os próprios cerdos
quando nós lavamos os dentes, poderão ficar com alguns resquícios de sangue e, se for utilizado logo a seguir por outra pessoa, poderão entrar dentro da nossa corrente sanguínea e então infectar-nos, se a pessoa não tiver com carga viral indetetável. E eu já explico isto mais à frente. Agora, fora isto, este tipo de vírus não é transmitido nem por lágrimas, nem por suor, nem por urina, nem por saliva. Portanto, pode-se partilhar os objetos como talheres, como copos. Portanto, não é preciso que haja um cuidado acrescido relativamente a isto. Obviamente, se a pessoa estiver a cozinhar, a pessoa que vive com o VIH, se está a cozinhar, e vamos imaginar que se corta, tem que ter cuidado depois, portanto, no alimento, mas isso qualquer um de nós, não é? Se alguém que não vive com o VIH está a cozinhar e se corta, quer dizer, eu acho que há o cuidado de, pelo menos, aquela parte do alimento é deitado para o lixo, por uma questão de higiene, não é? Portanto, são estes cuidados que não há propriamente grandes cuidados, porque houve uma evolução, como já referi, e eu acho que isto é muito importante se reforçar, houve uma evolução tremenda na terapêutica, ao ponto de a Organização Mundial de Saúde, e agora vou então explicar o que é isto da carga viral. A Organização Mundial de Saúde defende que o I é igual a I, ou seja, indetetável é igual a intransmissível. E o objetivo da terapêutica é que estas pessoas fiquem com a carga viral indetetável. Isto significa que o vírus não desaparece do organismo, mas fica de tal forma, em tão baixo nível, portanto, quando eles vão fazer as análises, o número de cópias deste vírus é tão baixo, que é quase inexistente. E então a transmissão não é possível, é zero, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é zero. Okay. Portanto, se um casal, por exemplo, é monogâmico, okay, a probabilidade de transmitir o vírus ao parceiro é zero. Portanto, se é zero, a probabilidade também de transmitir o vírus aos seus familiares, se houver algum tipo de corte ou algum tipo de acontecimento que ele possa ocorrer, é zero também. Portanto, eu acho que isto é mesmo importante que as pessoas saibam, daí a informação, literacia em saúde, que atualmente fala-se muito, houve uma altura que se falava muito de qualidade de vida. Hoje em dia fala-se muito em literacia em saúde. E a literacia em saúde é a única forma que nós temos para combater o estigma e a discriminação. E, de facto, estas pessoas que vivem com o VIH sabem tudo. Eles sabem tudo. Portanto, não é a estas pessoas que nós devemos chegar. É à população em geral. Okay. E à população em geral é aos miúdos, mas não só. É a toda a gente. Porque é desta forma que nós conseguimos combater o estigma e a discriminação. É só desta forma. Seja para o VIH, seja para outras patologias. Seja para a Covid, seja para a diabetes, seja para determinados tipos de carcinomas, seja para o que for. Portanto, não é só para o VIH. E eu acho que é isto que falta muito, não só em Portugal, mas a nível internacional, que é a literacia em saúde. Eu acho que é muito importante começar-se a falar sobre isto. Por isso que é importante também dias como este, o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Exatamente. Mas infelizmente só se fala disto neste dia. Okay. Percebe? Nós só somos chamados para falar sobre VIH e SIDA neste dia. E os outros 364 dias do ano não se fala sobre isto. Não há campanhas sobre isto. E eu acho que é muito importante começar-se a falar sobre VIH e SIDA noutras alturas do ano. Começar a haver eventos noutras alturas do ano. Começar a haver campanhas noutras alturas do ano. Porque isto existe diariamente. Isto não existe só nesta altura, as pessoas não se infectam só neste dia, as pessoas infectam-se diariamente. De facto, o vírus existe, o vírus continua. E quando a Covid apareceu, só se falou de Covid, mas as outras infecções continuaram. A tuberculose continua aí, não é? O VIH continua. A diabetes continua. Portanto, nós temos um conjunto de patologias que continuam a existir e que foram completamente colocadas de parte, no sentido de deixou-se de falar, como se fossem colocadas para baixo do tapete, quando a Covid surgiu.
entende? Sim, sim. E deixaram de se fazer rastreios. A Liga não parou durante a Covid, não houve qualquer paragem durante a Covid. Continuámos constantemente a trabalhar, mas de facto houve um número, baixou significativamente o número de rastreios, porque as pessoas tinham receio de se rastrear, tinham receio de se dirigirem a um centro de saúde, tinham receio, medo Estavam fechados em casa, claro. Exatamente, e por causa do confinamento obrigatório, claro. Mas de facto, ele está aí, o vírus está aí. Quando nós falamos em relação a isto, e aquilo que disse é muito importante, é necessário nós, como pessoas, não é, conseguirmos perceber realmente o que é que se passa à nossa volta e termos esse conhecimento também, não só para nós também nos precavermos, mas também para podermos ajudar quem está menos bem, em termos de literacia de saúde. Mas também ao longo destes anos, e antigamente há 40 anos atrás não havia isso, infelizmente, e houve muita gente que padeceu nessa altura exatamente por isso, sozinho, sem ninguém, é muito complicado. Mas quando nós falamos neste assunto, de há uns anos para cá, sente que, doutora Renata, que a alimentação tem desempenhado um papel cada vez mais importante nesta luta? Sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que cada vez mais tem-se consciência de que a alimentação é importante para tudo. E eu acho que, porque os doentes ao serem diagnosticados, portanto, com o VIH, o primeiro contacto com quem eles têm geralmente é o médico, ou, por exemplo, na nossa unidade móvel da Liga Portuguesa contra a SIDA, se houver um rastreio positivo, e muitas das vezes, portanto, já é recomendado, por exemplo, o doente ter um apoio psicológico, por causa, enfim, portanto, toda a carga emocional inerente a um diagnóstico, seja ele qual for, mas também aqui o papel da nutrição, não é? Até porque antes do novo tratamento antirretrovírico, que veio revolucionar a história do VIH, nós associávamos uma pessoa com SIDA, portanto, uma imagem extremamente magra, não é? Uma pessoa emagrecida, desnutrida, e hoje em dia, felizmente, já não é assim. E portanto, aí reconhece-se então o papel da nutrição nestes casos, portanto, enquanto a pessoa está em estado de SIDA, mas também no pós, portanto, quando a pessoa já está com o tratamento, que é para a vida, lá está, para, como a doutora Sofia Mel Refoz referiu, manter a carga viral indetetável e intransmissível. E aqui, portanto, já temos que ter outros cuidados nutricionais e que aí já passam a ser mais a questão do excesso de peso, portanto, complicações, digamos assim, efeitos secundários do próprio tratamento. Porque é que antigamente, principalmente aquelas pessoas que eram mais fortes, chegavam mesmo a esse ponto de ficarem extremamente magras? Isto é porque, lá está, portanto, antigamente, devido a diagnósticos tardios, portanto, toda a questão que a doutora Sofia Mel Refoz referiu, a pessoa atingia mesmo o estado de SIDA. E o que é que acontece? Já tendo as defesas muito baixas e, portanto, um sistema imunitário muito debilitado, até porque ninguém morre de SIDA, as pessoas morrem das infecções oportunistas. O que é que acontece? O próprio vírus faz com que a pessoa tenha sintomas a nível gastrointestinal, ou seja, a pessoa deixa de absorver bem os nutrientes, a pessoa pode ter diarreias, portanto, as próprias infecções oportunistas levam à desnutrição, a pessoa depois deixa de ter apetite, tem náuseas, a questão da absorção que eu também já falei, depois o próprio vírus e as infecções oportunistas também fazem com que haja um aumento de gasto energético e, portanto, tudo isto em conjunto faz com que haja uma grande perda de peso. E depois isto é uma bola de neve, portanto a pessoa não come, não absorve, se não come e não absorve fica com deficiências nutricionais, ou seja, certos macronutrientes e micronutrientes começam a ficar baixos e isto faz com que o sistema imunitário vá ficando cada vez mais debilitado. E por isso é tão importante aqui também a intervenção do nutricionista e era também por causa disso que, não tendo aqui a nutrição aliada, porque se nestas fases de desnutrição, em que há uma grande perda de peso, se não houver realmente aqui um apoio nutricional, o prognóstico não será então tão favorável. E o facto de nós, enquanto nutricionistas, e começarmos logo a incentivar a pessoa a alimentar-se bem e tentarmos colmatar estas carências, faz com que, portanto, consigamos ajudar a questão do sistema imunitário, reduzir a probabilidade de contrair infecções oportunistas e pronto, portanto, não fazer com que a pessoa não tenha tanta perda de peso, a questão de travar a diarreia, por exemplo. Portanto, há aqui um conjunto
de formas como a nutrição pode ajudar realmente estas pessoas, até, portanto, o tratamento fazer o devido efeito, porque depois, infelizmente, não é logo, não é? Depois o tratamento também demora algum tempo depois aqui a fazer o seu devido efeito. Como psicóloga, como é que consegue ou como é que se consegue ajudar as pessoas quando recebem este diagnóstico? Receber um diagnóstico não é fácil. Portanto, surge aqui, é uma montanha russa de emoções e de sentimentos. Portanto, é um momento de confusão, em que podem surgir sentimentos de vergonha, sentimentos de culpa, ansiedade, stress, medo. Medo face ao futuro. Perguntas como, agora como é que eu vou contar? A pergunta recorrente é, como é que eu vou dizer? Não é? Será que vou ser discriminado? Tal estigma. Será que vou ser rejeitado? Onde é que eu vou estar daqui a 4, 5 anos? Porque vêm as tais crenças erróneas associadas à sentença de morte, porque isto tem a ver com a construção, as representações do VIH que as pessoas têm, que estão muito veiculadas àquilo que existia há 40 anos. Portanto, aquilo que nós na Liga procuramos fazer é as pessoas passam por um mini luto, no fundo. Portanto, há quem passe pela negação inicial, o que para nós, enquanto técnicos de saúde, é um pouco problemático, porque acaba por condicionar a adesão terapêutica daquela pessoa. É problemático não para nós, atenção, é problemático para a pessoa, não é? É vermos que aquela pessoa, portanto, e neste momento temos em Portugal, o que está a acontecer são os diagnósticos tardios, portanto, temos muitos jovens que quando surgem já estão em estado de SIDA, e às vezes recusam efetivamente entrar em terapêutica porque estão em negação, não aceitam o diagnóstico. Portanto, o problema não é propriamente para nós técnicos, é por eles. Mas depois é tentar, de facto, orientá-los, ajudá-los a esclarecer dúvidas, minimizar sintomatologias depressivas e ansiosas que possam surgir, apoiá-los, disponibilizar apoio para informar parceiros, parceiras e familiares. Portanto, a aceitarem o diagnóstico, a aceitarem, portanto, a terem uma visão mais otimista desta realidade, a perceberem que a terem também uma boa adesão terapêutica, porque a adesão terapêutica acaba por melhorar a sua qualidade de vida, tem um impacto tremendo na qualidade de vida deles, não é? Portanto, este é o nosso papel enquanto psicólogos, e não só a nível da saúde mental, mas da saúde sexual. Porque há quem recuse, estas pessoas também podem recusar ter relações sexuais. O medo de infectarem o outro às vezes é tão grande que privam-se da sua sexualidade. Isto é frequente. Tem a necessidade de serem acompanhados Sim. e esclarecidos, não é? E depois há muito a ideia da promiscuidade, não é? Esta ideia da população geral, da promiscuidade, e de facto temos tanto a pessoa que se infectou porque tem vários parceiros sexuais, como a pessoa que se infectou e só teve um parceiro sexual. Portanto, lá está, literacia em saúde, volto ao mesmo, literacia em saúde, literacia em saúde. Há pouco falou que o vírus continua na infecção, ainda continua por aí. Dado ao tempo que você está nesta Liga Portuguesa contra a SIDA, qual é que acha que é o estado atual em Portugal para com este vírus, o VIH? Acha que os números ainda são assim altos e as pessoas simplesmente desconhecem ou têm vindo a baixar ao longo dos anos? Que é, na sua opinião? Se nós compararmos na última década, os números efetivamente têm vindo a baixar. O que é um alívio para todos nós, não é? Mas continuam significativamente altos, não é? O ano passado tivemos cerca de 900 novos casos em Portugal.
habitualmente, ou a mediana é 40, 50 anos, é a mediana, homens, heterossexuais e homens que fazem sexo com homens. Portanto, isto é aquilo que é a nossa realidade cá. E esta realidade varia de cultura para cultura. Esta é a nossa realidade. Se calhar, se formos falar de Angola, já vemos que são mulheres as mais infectadas e não tanto os homens. Portanto, isto vai variando de país para país. Se formos, por exemplo, falar dos países PALOP, portanto, dos países de língua oficial portuguesa, já não é tanto VIH, mas hepatite B. Porque a vacina da hepatite B não é obrigatória no Serviço Nacional de Saúde deles, enquanto que cá é. Portanto, cá é raro o português que apareça com uma hepatite B, por exemplo. E é mais o VIH dentro dos HSH, ou seja, dos homens que fazem sexo com homens e dos heterossexos. Acha que a população no geral está mais atenta a esta situação, a nível de prevenção, tem mais esse cuidado? Ou seja, a geração atual, não? Não. Mesmo os miúdos, há conhecimento, mas acham que como há um comprimido, não é? Que este comprimido resolve. É isso mesmo, Sara. Resolve. E não é assim. Apesar e eu acho que é importante também falarmos destas duas profilaxias, que foi a grande evolução também que houve na última década, que é a PrEP e a PPE. A PrEP é a profilaxia pré-exposição, que é importante dizer que estas profilaxias, antes de explicar o que é cada uma delas, são profilaxias que existem única e exclusivamente para prevenir a infecção por VIH, portanto não funcionam para mais nenhuma infecção sexualmente transmissível, e que é preciso haver um perfil para a toma destas profilaxias. Portanto, não é qualquer pessoa que tem ou que é elegível para tomar esta profilaxia, cada uma delas. A PrEP é a profilaxia pré-exposição, como o nome indica, é uma toma que é um comprimido que é tomado antes da pessoa estar infectada ou para prevenir a infecção por VIH e pode ser tomado, por exemplo, por homens que fazem sexo com homens, pode ser tomado por trabalhadores sexuais, por pessoas que estão numa relação serodiscordante, portanto, em que um deles é seropositivo e o outro não, e é a toma diária de um comprimido, de um antirretroviral, do tempo que a pessoa quer, é acompanhado por... Portanto, estas pessoas são acompanhadas depois em consultas de infecciologia e têm esta toma. E previne que a pessoa fique infectada. Previne, mas como qualquer comprimido, não previne a 100%. Claro. E depois temos a PPE. A PPE é a profilaxia pós-exposição, em que a pessoa tem até 72 horas após um comportamento de risco, que mais uma vez digo que tem que ser avaliado como tendo sido um comportamento de risco, portanto não é qualquer comportamento de risco, tem até 72 horas para a toma desta profilaxia. Aquilo que sugiro é que qualquer pessoa que ache que possa tomar uma destas profilaxias entre em contacto com a Liga para o 911 500 072 para que nós possamos fazer a avaliação e então podermos encaminhar para o Serviço Nacional de Saúde para a toma de qualquer uma delas. Quais são, doutora Renata, quais são os alimentos, os nutrientes essenciais para fortalecer o sistema imunológico? Eu diria que todos são importantes e aqui depois também depende da fase, mas se calhar vamos dividir, porque nós dividimos muito isto em duas fases, ou seja, a fase antes da toma dos antirretrovíricos, que é onde a pessoa está desnutrida, com mais sintomas, e depois temos a fase do pós, onde a pessoa à partida já está com o sistema imunitário mais fortalecido, ainda assim tem sempre alguma debilidade imunitária. Pronto. No pré, portanto, até a pessoa ter a carga viral indetetável, portanto, as CD4, que são as células afetadas mais altas,
É importante a pessoa, portanto, ter a ingestão energética adequada, ou seja, nós a fornecermos um bom aporte de todos os alimentos e, portanto, energia que ela precisa. Fontes de proteína, ou seja, uma boa ingestão de carnes, portanto, carnes magras, peixe, ovos, laticínios, mesmo porque houve uma grande perda de massa muscular devido a tudo o que eu referi anteriormente e é fundamental nós conseguirmos recuperá-la. Pois é importante, lá está, portanto, imaginemos a roda dos alimentos, que é constituída por 7 grupos, portanto, aliás, nós até dizemos que a alimentação recomendada para as pessoas que vivem com VIH e SIDA é a alimentação mediterrânica. Portanto, o que é que nós ouvimos falar é a alimentação, o padrão alimentar mais estudado. Mas pronto, portanto, cumprindo aqui os requisitos da alimentação mediterrânica, os nutrientes específicos, digamos assim, para termos um sistema imunitário fortalecido, portanto, aqui falando mais de vitaminas e minerais, que eu creio que fosse isso que estivesse a falar, portanto, são todos os que têm efeito antioxidante, por exemplo, a vitamina C, o zinco, o selênio, vitamina A, vitamina E, mais concretamente, porque as pessoas depois devem estar a pensar, ok, onde é que eu vou buscar... Não é só aos suplementos, aqui dizer também que um suplemento deve ser sempre orientado por um profissional de saúde e nunca a pessoa deve automedicar-se, mas, portanto, temos como fontes de vitamina C tudo o que é citrinos, vegetais de folha verde escura. Depois é importante ver com o nutricionista porque... Por exemplo, se a pessoa tiver com mucosite, portanto, úlceras orais, que às vezes acontece numa fase em que a pessoa está mais debilitada, se a pessoa tiver com muitos sintomas gastrointestinais, não pode ir a estas fontes de vitamina C, portanto, aqui temos de ajustar. O zinco temos muito no pescado, no peixe. A vitamina A temos nas vísceras, temos na gema do ovo, temos também nos vegetais de folha verde escura, nos alimentos de laranja, o selênio temos muito nas castanhas do Brasil, também na aveia, por exemplo. A vitamina E, que também é antioxidante, temos nos óleos vegetais, no azeite, nos frutos secos, portanto, nozes, amêndoas, avelãs, e creio que já referi todos. Portanto, estes são os mais importantes. Depois também temos as vitaminas do complexo B, que por vezes podem estar baixas. A vitamina B12, que lá está, também vem da carne e do peixe. Portanto, no fundo, se olharmos para a roda dos alimentos e ingerirmos, portanto, alimentos de todos os grupos, à partida e com orientação profissional vamos conseguir fortalecer o sistema imunitário e atingir as necessidades nutricionais e depois, também de acordo com as análises clínicas, conseguirmos, se não for possível ingerir mais determinado nutriente, nós conseguirmos então orientar numa suplementação. Mas estes são aqui os essenciais para mantermos o sistema imunitário. A vitamina D também, esqueci-me de referir, que agora tanto se fala e agora na época da Covid reconheceu-se realmente o papel importante no sistema imunitário, também é muito importante. A vitamina D. A parte do exercício físico, ou o exercício físico é recomendado para pessoas nesta situação ou não? Sim, sim, sem dúvida. Sobretudo, portanto, no pós-tratamento, porque o que é que acontece? Nós depois vemos que quando a pessoa começa a tomar o tratamento antirretrovírico, alguns estudos dizem que, portanto, e verifica-se realmente que começa a haver o inverso, ou seja, se numa fase pré-tratamento havia uma desnutrição, uma perda de peso não intencional, nós vemos que depois com o tratamento há um aumento da probabilidade de vir a desenvolver, portanto, níveis elevados de colesterol, triglicéridos, um aumento de peso. Há também o que nós chamamos de lipodistrofia, que é a alteração na distribuição da gordura no corpo, portanto temos uma maior acumulação de gordura a nível abdominal, pode haver também uma redução de gordura aqui na zona da face, uma acumulação aqui na zona posterior do pescoço e, portanto, isto para dizer que com toda esta questão de, ou seja, aumento de peso, probabilidade de aumento de peso, sabendo que a acumulação de gordura a nível abdominal por si só já aumenta a probabilidade de aumentar o colesterol, diabetes, aumento do nível de triglicéridos. Tudo o que for complementar para ajudar a contrariar, seja a alimentação, seja o exercício físico, é bem-vindo, não é? Porque realmente há esta tendência, já com a população em geral é assim, estas pessoas têm um risco acrescido, porque, enfim, esta terapêutica pode ter isto como efeito secundário e, portanto, a alimentação e exercício físico é fundamental. E também porque o exercício físico também faz bem ao sistema imunitário, faz bem à componente psicológica, faz bem a tudo. Portanto, é realmente recomendado para esta população. Também ajudam os familiares, não? Sim.
porque os familiares também passam por uma situação complicada, não é? Sim, de adaptação, não é? Adaptação às vezes à própria informação de diagnóstico, eles próprios têm dúvidas, por isso é que nós disponibilizamos o tal apoio na informação do diagnóstico. Não somos nós, psicólogos, que informamos os familiares ou os parceiros, nós, por questões éticas, não podemos ser nós a dizer, olha, o seu familiar está infectado. Não, nós estamos lá para esclarecer dúvidas, para apoiar a pessoa que vive com o VIH, porque é ele o nosso utente, não é? Mas também para apoiar aquela pessoa que está a receber naquela altura aquela informação. Mas sim, também apoiamos e às vezes há quem nos recorra, não é a pessoa que vive com o VIH que nos está a recorrer, mas é a pessoa que acaba de saber que o filho vive com o VIH ou que o marido vive com o VIH e, portanto, e que quer esclarecer algumas dúvidas, quer saber se efetivamente a carga viral indetetável é verdade que não transmite, por exemplo, e sim, estamos lá para esclarecer qualquer pessoa. Nós atendemos, nós apoiamos qualquer pessoa. A Liga Portuguesa contra a SIDA apoia qualquer pessoa, independentemente de viver ou não com uma infecção sexualmente transmissível. Nós não deixamos ninguém sem apoio. Mesmo quando não temos capacidade para dar a resposta às necessidades das pessoas, nós encaminhamos para parceiros. Portanto, não deixamos ninguém, temos esse cuidado, temos essa sensibilidade, não deixamos ninguém sem uma resposta. Certíssimo. Para alguém que esteja a assistir ao programa e queira sentir-se mais esclarecido, se alguém for detectado com SIDA e entra em contato VIH e entra em contato convosco, quais é que são os primeiros passos? Como é que tudo começa? Ok. Portanto, há duas possibilidades. Uma é vir ter connosco, rastrear-se e ter um teste reativo. Ok? O teste reativo é, portanto, o rastreio é diferente de irmos a um laboratório e fazermos um teste de uma amostra biológica, de uma colheita de sangue no braço, não é? Portanto, o rastreio é uma picada no dedo, em que a pessoa faz o rastreio. Neste momento nós fazemos 4 rastreios rápidos, fazemos o teste ao VIH, hepatite B, hepatite C e sífilis. A pessoa espera habitualmente entre 10 a 15 minutos e sabe o resultado. Se algum dos resultados for reativo, aquilo que nós disponibilizamos é referenciação para o hospital para então fazer a análise de confirmação. E fazemos o papel de referenciação e encaminhamos para o hospital. Somos nós que fazemos esse encaminhamento para o hospital. O hospital entra em contacto com a Liga e diz-nos qual é o dia, qual é a hora em que o utente poderá então ir à consulta. E nós entramos em contacto com o utente. Se o utente não quer que vá nenhuma carta para casa do hospital, nós damos essa informação ao hospital, portanto, para garantir a confidencialidade. Damos essa informação ao hospital e somos nós que entramos em contacto então com o utente e dizemos, no dia tal, às X horas, tem consulta com o médico tal, no hospital X. Pronto. A partir daí é feita as análises para confirmar o diagnóstico. O diagnóstico confirmado, a pessoa entra em tratamento. Pronto. E nós fazemos então um acompanhamento, portanto vamos monitorizando, vamos fazendo o follow-up. No caso da sífilis e da hepatite C, habitualmente há cura. Portanto, os tratamentos na sífilis é 1 mês, aproximadamente. No caso da hepatite C, é 3 a 4 meses. No caso da hepatite B e do VIH, o tratamento é altamente eficaz, portanto, e nós vamos sempre monitorizando estas situações. Isto é o que acontece quando é rastreado na nossa instituição, seja nas nossas unidades móveis, na nossa unidade móvel, portanto, de saúde mais perto, seja nas nossas unidades fixas. E vocês aí vão sendo intermediários entre o paciente e o hospital? Sim, a não ser a partir do momento em que o utente já está veiculado ao hospital, e é entre o hospital e o utente que vai, portanto, vão marcando as consultas e o médico vai marcando as consultas e nós já não interferimos. Claro. Pronto. Quando o utente já sabe o diagnóstico e entra em contacto connosco, aí depende do tipo de necessidades que o utente precisa. Nós temos apoio psicológico, jurídico, social e nutricional, tudo gratuito. O utente pode precisar, vamos imaginar que está a passar alguma dificuldade a nível de discriminação e precisa de algum tipo de apoio jurídico. Encaminhamos para o jurídico.
precisa de social porque está num período de desemprego. Não tem nada a ver com a infecção. Por acaso vive com a infecção, mas não tem nada a ver. Social. Não está a saber lidar com o diagnóstico psicológico. O que nós tentamos fazer é, independentemente do tipo de apoio, nós tentamos apresentar todos os apoios ao utente. Há isto, há isto, há isto. E habitualmente o que por exemplo, a nível de nutrição, a maior parte das pessoas que vive com o VIH não tinha conhecimento que nós também tínhamos apoio nutricional e aceita o apoio nutricional, porque sente que é uma mais-valia aprender ou ter conhecimento de quais são os alimentos que beneficiam o seu estado de saúde. É isto que nós habitualmente fazemos. Depois temos webinars, workshops também, informativos, mais na área da nutricional e dirigidos para este tipo de populações, em que também apresentamos aos mesmos e gratuitos também, e que eles aceitam ou não participar e que poderão aceitar de forma anónima. Portanto, nem sequer entram com o nome falso ou com a câmara desligada, por exemplo. Portanto, não há qualquer obrigatoriedade de aparecerem ou de darem a cara, percebe? Portanto, aqui é tudo para manter o anonimato. Portanto, é isto que habitualmente fazemos. Dizer-lhe também que aquilo que temos vindo a assistir, tendo em conta que a esperança de vida está a aumentar, aquilo que temos vindo a assistir é a discriminação nos lares. Também, portanto, é uma coisa... Estejam à vontade, podem falar. Sim, é uma coisa que nós temos é uma realidade que nós temos visto na Liga. Ou seja, há lares neste momento, nós temos utentes que nos contactam, porque os lares, ao saber que vivem com o VIH, recusam recebê-los, dando justificações que não são plausíveis. Okay. E estes utentes depois são encaminhados para o apoio jurídico. Portanto, estamos neste momento a começar a confrontar-nos com algumas realidades sociais que estão associadas exatamente ao aumento da esperança de vida destas pessoas e que não vivíamos há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, e que eu acho que nos devem começar a alertar também a nível de sociedade, a todos nós. Todos nós. Claro. Em relação, por exemplo, a uma pessoa que está diagnosticada com o VIH e vai trabalhar, portanto, o rendimento dessa pessoa vai ser o mesmo, ou essa pessoa pode sentir mais cansada, pode haver algumas diferenças na forma como ela desempenha o trabalho, afeta muito? O rendimento se a pessoa tiver uma boa adesão terapêutica, a qualidade de vida e a esperança de vida é exatamente o mesmo que a população geral. Obviamente que a pessoa, se tiver outras comorbilidades, não é? Já antes de ser infectado, isto poderá ter impacto depois na própria qualidade de vida, não é? Se a pessoa tiver outra patologia física, já pré-existente ao seu diagnóstico de VIH, e depois isso são coisas que têm que ver com o seu médico, é possível que isso possa afetar depois a sua condição física e a sua capacidade não só física, mas também a sua capacidade de concentração, e exatamente isso que está a referir, não é? Portanto, a sua capacidade anímica. Agora, habitualmente não, são pessoas que de facto conseguem ter uma carreira, são pessoas que podem ser mães, podem ser pais, podem fazer exercício físico, podem ter uma vida social, podem ser atletas, podem passar o Natal juntos. Podem passar o Natal juntos, podem abraçar, podem beijar, podem ter relações sexuais, quer dizer, podem ter uma vida perfeitamente normal. Isso é muito importante porque há uns anos atrás não se pensava assim, não é? Não se pensava assim. E havia sempre situações muito tristes, muitas vezes as próprias pessoas que têm esse diagnóstico ficavam isoladas, não é? E não tinham esse apoio. Graças a Deus nós evoluímos, não é? A Liga Portuguesa também tem ajudado bastante nessa evolução. E como é que vocês têm adaptado também às mudanças e às necessidades da comunidade seropositiva? As mudanças a nível da terapêutica melhoraram.
Portanto, para nós, excelente, não é? Agora, aquilo que temos assistido tem vindo mais pessoas de outros países, seropositivos de outros países, portanto, que nos procuram para serem encaminhados para o nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a necessidade destas pessoas são a obtenção do Número Nacional de Saúde e encaminhamento para o nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é uma realidade que está a acontecer atualmente. Portanto, pessoas que vivem já com o VIH, não chegam ao nosso país, que se infectam no nosso país, não se infectam cá, já vêm infectados, mas que necessitam de entrar no nosso Serviço Nacional de Saúde para dar continuidade ao seu tratamento e que nos procuram. A outra realidade é a continuidade relativamente ao estigma, portanto, trabalhar o vírus social. Aquilo que temos também feito é campanhas, portanto, temos procurado ser um agente ativo na literacia em saúde, não só com jovens adultos, com adolescentes, mas com a população em geral. Portanto, temos campanhas, temos uma campanha que é, e volto a reforçar que na SIDA existe vida, que tem passado na comunicação social, mas em horas tipo 1 da manhã, 2 da manhã, portanto, em horas que não chega a toda a população, claro, infelizmente, mas que tem o objetivo de passar várias mensagens, não é? Através também agora estamos a promover alguns folhetos informativos também, portanto, alguns flyers informativos. Portanto, no fundo, as mudanças não existem muitas, porque continuamos com o mesmo, a informação tem que lá chegar. Claro. A informação tem que lá chegar. Percebe? Porque, infelizmente, o tal vírus social, este é o grande problema do VIH atualmente. É isto, e as pessoas perceberem que têm que fazer o teste pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida têm que fazer o teste. Nós só sabemos se estamos infectados se fizermos o teste. Não há outra forma de saber. Não é olhar para alguém e dizer que está infectado. Ou aparecer-nos qualquer coisa, estamos infectados. Não há sintomas específicos de VIH. Não há sintoma, não é para eu ter uma febre que estou infectada. Ou que vou saber que estou infectada. Nós temos que fazer o teste para saber que estamos infectados. E quantas pessoas é que fazem o teste pela primeira vez e descobrem que estão infectados e não faziam ideia? E é um choque para eles. Quantas pessoas? É um choque porque só tiveram um parceiro na vida delas, por exemplo, ou deles, ou porque nunca lhes passou pela cabeça, ou porque sempre se protegeram, mas houve uma vez que por acaso o preservativo rebentou, que é aquele dos azares, não é? Mas que pode acontecer. Portanto... Sim. Quando falamos, as respostas que vocês têm na Liga Portuguesa contra a SIDA, acho que são fantásticas. E acho que é realmente um pilar onde as pessoas podem ir socorrer e buscar informação. Com certeza vocês viram a vida de muitas pessoas transformadas. Ao falar aqui com a doutora Renata, nós já tivemos vários nutricionistas aqui no programa e é impressionante saber como a presença de um nutricionista na vida de pessoas com outro tipo de patologias, celíacos, diabéticos, não só, como a vida deles pode mudar tendo a ajuda nutricional que vocês fornecem, por exemplo, e outras ajudas, como falaram, jurídica e não só, psicológico e tudo mais. Que exemplos é que vocês podem compartilhar connosco que aquecem o vosso coração? Com certeza vocês têm histórias da doutora Renata e da doutora Sofia que vocês conheceram certa pessoa que entrou com uma certa situação e depois de passar pela Liga Portuguesa contra a SIDA, a vida mudou, né? E vocês perceberam isso e vos marcou. Podem compartilhar? Sim, eu por acaso tenho uma história, pronto, temos várias, não é? Mas um rapaz que vinha do Brasil, ainda não tinha... estava em estado de SIDA e ele ainda não tinha acesso aos cuidados de saúde em Portugal, porque ainda não tinha o número do utente e, portanto, aqui a Liga foi muito importante porque foi através da força e dos contactos que a Liga tem que nós conseguimos, ou seja, vencer, digamos assim, apressar as burocracias, porque realmente ele vinha-nos pedir ajuda e, portanto, eu senti que enquanto nutricionista, além de ter a camisola vestida e sentir que a Liga foi um contributo porque conseguiu acelerar o processo e ele ter acesso ao tratamento, que era o que ele precisava, sinto que consegui ajudá-lo bastante com a alimentação, porque, lá está, ele estava naquele estado de SIDA, super emagrecido, com diarreias,
pronto, é o que é, não é? Portanto, tinha candidíase e lá está. Portanto, ele já tinha medo de comer, estava super desnutrido e portanto, foi um apoio para ele conseguir ter uma orientação alimentar para conseguir, pronto, travar um bocadinho a sintomatologia que estava a sentir. Obviamente que não o ia curar, mas o facto de nós conseguirmos sentir um pouco mais de energia, potenciar aqui um bocadinho o sistema imunitário, travar um bocadinho aquela má disposição que pode ser exacerbada se nós não ingerirmos os alimentos certos, foi muito bom. E depois foi bom acompanhá-lo, porque entretanto ele começou a iniciar o tratamento antirretrovírico e depois foi bom ver a evolução, portanto perdeu muito peso, começou a aumentar o peso, depois passámos para a outra parte, ok, reduzir peso, agora vamos aumentar, vamos para o ginásio e portanto vimos um rapaz que apareceu lá a chorar, super desnutrido, desamparado, porque tinha vindo, enfim, do seu país e portanto tinha-se deparado com uma infecção, não é? Com o vírus VIH, Claro. que além de ser assustador por causa do estigma associado, portanto, tudo o que ele estava a passar e foi muito gratificante ver depois como ele hoje em dia, portanto, já está a trabalhar, já está bem, parece outra pessoa, já treina, já é, portanto, quem era e nós podemos acompanhar a evolução dele e, portanto, todos nós demos o nosso contributo e para mim foi das pessoas que mais me marcou. Doutora Sofia, tem alguma história também que tenha marcado? Não lhe vou contar uma história, vou-lhe contar um momento que a mim, que particularmente mexeu muito comigo e que teve um impacto tremendo também na evolução emocional deste utente. Eu tive uma vez um utente que, quando ia a sair da sessão de psicologia, eu dei-lhe um abraço. E ele desatou a chorar. E o motivo foi porque ele nunca pensou que alguém, isto verbalizado por ele, que alguém, sabendo que ele fosse seropositivo, pudesse ter a capacidade de o abraçar. Portanto, e isto mexeu comigo enquanto pessoa, não é? Nós, psicólogos, também nos emocionamos com os nossos utentes e é permitido. E, portanto, foi algo que, de facto, mexeu comigo. Nunca pensei que aquele gesto pudesse ter um impacto tão importante na vida de alguém. E teve uma evolução enorme na evolução emocional daquela pessoa e comportamental. Eu gostaria só eu sei que o tempo deve estar a acabar, eu gostaria só de dizer uma coisa muito importante. É que eu há pouco falei que a carga viral indetetável faz com que o vírus não seja transmissível, e é verdade. Contudo, nós, Liga, continuamos a defender a utilização do preservativo. Okay. É o único método mecânico que existe que previne contra a infecção do VIH. E isto porque existe uma sinergia entre o VIH e as outras infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, uma pessoa que vive com o VIH está muito mais propensa a ser infectada com outras infecções sexualmente transmissíveis. Okay. Portanto, se a pessoa não está numa relação monogâmica e vive com o VIH, aquilo que nós defendemos é que continue a prevenir-se, independentemente de estar com a carga viral indetetável, continua a prevenir-se, a utilizar o preservativo, para não ter a ver já com o outro, mas tem a ver consigo próprio, com a sua saúde, para não se infectar com outras infecções. Com certeza. Estamos mesmo a terminar o nosso programa, mas acho que todos aprendemos imenso, né, com o programa de hoje e queremos mesmo agradecer a vocês e também a todos os elementos da Liga Portuguesa contra a SIDA por estarem cá. Sempre quiserem vir amanhã na TV, as portas estão abertas para falar deste tema, não só neste dia, nos dias que vocês preferirem, campanhas, estamos com as portas abertas. Muito obrigado. Obrigada. Foi um programa muito importante, muito especial. Já sabe, daqui a 2 semanas ele vai estar disponível no YouTube para você rever e partilhar em Curiacos TV. E já sabe, no próximo programa nós contamos sempre com a sua companhia aí desse lado, sempre com novos temas, novos convidados e coisas fantásticas só para si. Se você gostasse que nós abordássemos outro tipo de temas, lance-nos o desafio nas redes sociais, Facebook e Instagram. Fale qual era o tema que você gostaria de ouvir e nós iremos tentar ir de acordo com esse pedido. Por agora nós nos despedimos, mas voltamos com mais convidados e programas fantásticos para si. Tchau, tchau. Até lá. Até lá.